Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Um vídeo do boxeador britânico Anthony Joshua deixou muita gente impressionada com o tratamento que ele faz para reduzir dores musculares. Ele está sentado com ventosas quentes cobrindo o tronco e os braços. Seria um jeito também de aumentar o fluxo sanguíneo e massagear tecidos profundos. Mas o quão efetivo é esse tratamento? Que outras técnicas são possíveis na recuperação muscular? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora e treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes, mais uma semana aqui juntos. A gente vai falar um pouquinho sobre recuperação, né? Dos treinos, dessa mexeção que as pessoas têm, de atividade física, de esporte. Então eu acho que vai ajudar bastante os ouvintes hoje nisso. Acho que a gente vai aprender um pouquinho sobre esses processos de recuperação, que eu acho que hoje já todo mundo sabe que ele é tão importante ou mais importante do que aquele momento dentro da academia ou dentro da prática de algum esporte, né? A recuperação ela é fundamental para a gente ter sucesso nas adaptações todas que a gente quer e alcançar os nossos objetivos, né? A recuperação faz parte do processo de treinamento ou de prática de atividade física. E a gente vai receber aqui hoje, né, acho que as pessoas que nós trouxemos aqui para o programa, que vão ajudar demais a todo mundo entender não só isso das ventosas, que agora virou aí, tá famoso, né? Sempre quando surge alguma coisa nova, a gente tenta trazer e explicar para os ouvintes, mas o que as pessoas podem fazer para ajudar nesse processo de recuperação? Com certeza, nós convidamos dois especialistas quando o assunto é recuperação, o fisioterapeuta Alexandre Ferrari. Bem-vindo, Alexandre. Olá, Bruna. Olá, Camila. Obrigado mais uma vez pelo convite. E eu espero que a gente consiga agregar aí nessa discussão, que ela é realmente polêmica, como vocês disseram desde o começo, mas tem bastante coisa para falar. O fisioterapeuta Matheus Guedes também está com a gente. Sempre bom te receber aqui, Matheus. Bem-vindo. Olá, Bruna. Tudo bem? Camila, Alexandre, tudo jóia? É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, então vamos começar falando sobre a polêmica. Por que é um assunto polêmico? Queria primeiro a sua opinião, Alexandre, sobre a eficácia do tratamento com a ventosa. É, de fato, ou não é um tratamento eficaz? Vamos lá, Bruna. Acho que depois o Matheus vai poder complementar com a experiência dele como acupunturista. Quando o profissional escolhe utilizar a ventosa como técnica de recuperação muscular, o principal motivo ali é você promover uma liberação tecidual, né, uma melhora de fluxo sanguíneo, acelerar, como a gente está falando de recuperação, acelerar um pouquinho os processos metabólicos para que o atleta possa iniciar uma nova carga de treino subsequente, né? Só que, assim como a ventosa, a gente tem outros modelos, outras modalidades de recuperação muscular. A ventosa, né, torna-se polêmica e justamente causa aquela imagem impressionante que você citou logo na introdução do programa, né? Quando o indivíduo posta, né, coloca uma foto como aquela, realmente impressiona. Mas se a gente parar para pensar, o que ele estava fazendo ali nada mais era do que uma espécie de liberação miofacial, de mobilização tecidual para que houvesse uma melhora do fluxo sanguíneo e, se porventura tivesse algum tipo de contratura muscular, isso fosse utilizado para melhorar essa contratura e aliviar qualquer processo inflamatório da região da musculatura. Não sei se é importante a gente falar que acho que os profissionais da área da saúde, né, e aqui tanto o Matheus, eu e Alexandre, quando falar essa história do polêmico, é porque a gente só pode dar certeza de algumas coisas quando a gente tem
estudos científicos comprovados e evidências, né, essas evidências científicas. E eu não sei o quanto a ventosa, porque ela é um acessório que acho que ajuda, né, isso que vem em seguida uma pergunta, né, não só para saber dessas comprovações científicas, mas o quanto que a ventosa, ela na verdade é um acessório, como, por exemplo, às vezes a gente usava um rolo de macarrão para fazer uma soltura miofacial e de repente profissionalizaram, ao invés de usar o rolo de macarrão da cozinha, um tubo que realmente fizesse aquela soltura. A ventosa também é isso? Bom, o que a Camila falou, eu acho que a gente comentou, né, que é um assunto polêmico, mas eu acho que a gente tem que dividir a ventosa em alguns pontos. Primeiro, a ventosa surgiu há 4.000 anos, originada por chineses e egípcios. Foi daí que surgiu o primeiro modelo de ventosa, em que principalmente os egípcios eles usavam chifres ocos ou cuias para poder fazer a sucção do ar e produzir a ventosa, né? Eu acho que todos os ouvintes viram a imagem, então viram que nada mais é do que uma sucção do ar formando um vácuo, e esse vácuo vai produzir os efeitos que o Alexandre mencionou agora há pouco. Então eu acho que a ventosa tradicional e original, ela não tinha, em hipótese nenhuma, o objetivo que a gente viu na figura desse atleta. A ventosa era um objeto, uma ferramenta dentro da medicina tradicional chinesa para promover uma melhora de fluxo energético, melhorar a estagnação da energia e do sangue. Então, acho que quando a Camila menciona isso, e quando a gente vai para redes sociais, a gente vê vários profissionais com visões muito antagônicas da ventosa. Então, desde aqueles profissionais baseados na ciência, quando a gente vai para o ponto ciência, realmente, eu até acessei algumas meta-análises científicas, então, os estudos mais significativos, então tem um estudo muito significativo em 2016, tem um outro bem grande em 2020, em que eles fazem uns ensaios clínicos e eles comparam a ventosa com um grupo controle. Então, pegam pacientes, o estudo, por exemplo, 2016, ele pega pacientes com dores no pescoço e no ombro e testa esse grupo com dor no pescoço e no ombro, fazendo ventosa, e o outro grupo é um grupo controle, que não fez nada. Então, o resultado ele na conclusão positiva, porque ele foi melhor, mas ele foi melhor que nada. Então, ele não é um resultado cientificamente significativo. Mas aí, por exemplo, eu que já fiz ventosa algumas vezes, e eu adoro fazer a ventosa, dar uma soltada, relaxar, eu gosto. Mas aí isso é uma coisa subjetiva e individual, é isso. Como, de repente, é melhor do que, eu me sinto melhor do que não fazer nada, mas teriam, então, aí outras coisas que são mais comprovadas e eficientes do que isso, é isso? Camila, aí um terceiro ponto que eu entraria é a percepção dos profissionais e dos pacientes, atletas, não atletas, porque você é uma atleta que eu vejo. Então, assim, a percepção dos profissionais que gostam de usar a ventosa e dos pacientes é muito boa. Eu ouço isso que você me falou todos os dias. Nossa, eu faço a ventosa e realmente é bom, eu me sinto bem, sinto mais relaxado e etc. Ela realmente, como o Alexandre falou, ela vai causar a ideia de uma liberação miofascial, aumento de fluxo sanguíneo, e a ideia é mobilizar os tecidos, principalmente os tecidos conjuntivos, as fáscias, os músculos, etc. Então, quando você vem para a ciência, ela não tem eficácia nenhuma. Quando você vai para a percepção das pessoas, como a sua, e dos profissionais que gostam de utilizar, é uma outra percepção. Aí a minha questão será que realmente é um placebo, que a gente chama, não teve efeito real, mas a pessoa sentiu o efeito, ou os nossos estudos ainda não conseguiram comprovar a eficácia? Essa é uma grande questão. Tratamentos com ventosa é o assunto do Band News em Forma com os fisioterapeutas Alexandre Ferrari e Matheus Guedes. Alexandre, você falou que a ventosa ela é usada ali quase como uma técnica de liberação miofascial, né? Se assemelha
a essa liberação miofascial. Por que é importante a liberação miofascial no pós-treino? Bruna, a gente né, hoje em dia está muito em moda utilizar essa técnica para a gente tentar acelerar um pouquinho a recuperação de algumas atividades físicas, né? Quando a gente passa por algum processo de treinamento, o treinamento subentende uma sobrecarga, essa sobrecarga vai ativar a musculatura de uma maneira para que você tenha uma resposta hipertrófica. Quando você faz esse tipo de atividade, o que vai acontecer? A musculatura, dependendo da carga que você utilizar, vai ter uma contração muscular que é esperada para você ter a hipertrofia. Em alguns casos, você pode acabar tendo alguma, o que a gente chama de contratura muscular, que é diferente de contração muscular. Contratura muscular é quando você tem um espasmo muscular no ventre muscular. Isso, às vezes, causa bastante desconforto e muitas vezes atrapalha o processo de treinamento. Então, a liberação miofascial acaba entrando nesse aspecto como uma recuperação, nada mais é do que uma massagem um pouquinho mais profunda, com uma técnica específica, né, de abordagem. Quando a gente faz essa comparação com as ventosas, né, que foi o assunto principal, você imagina que a ventosa vai promover embaixo, né, do local, assim como o Matheus falou, uma sucção. Isso você promove, entre aspas, né, um alongamento do tecido. Você pode melhorar essa contratura ou pressionando essa contratura, né, esse espasmo muscular, e aí você faz através da liberação miofascial, ou você libera essa região puxando o vácuo da ventosa. Se vai ter a profundidade que a gente quer ou não, depende da aplicação, né, da ventosa, do quanto ele vai ter essa sucção. Mas a gente faz um comparativo entre os dois, como a ventosa sendo uma ação pontual e a liberação miofascial sendo uma coisa um pouquinho mais sistêmica, onde você vai promover espaços maiores de abordagem. Depois do treino, você separa um tempo para garantir uma boa recuperação muscular? Esse é o assunto do Band News em Forma, que está recebendo os fisioterapeutas Matheus Guedes e Alexandre Ferrari. Camila Hirsch, com você. Matheus, a gente fala bastante, né, a gente já falou aqui sobre a recuperação, tem tantos métodos, e hoje as pessoas buscam essa recuperação mais rápida, né, mais rápida e também para, de repente, você fez uma sobrecarga, forçou um pouco demais, deu uma encurtada na musculatura e a pessoa não quer se sentir rígido, né, ou até acabar tendo um acúmulo grande de uma sobrecarga que pode trazer uma lesão ou algum incômodo, principalmente nas articulações, né? Eu acho que tem tantas, hoje nós vamos falar aqui sobre outros pontos de que ajudam a recuperação, mas você, como acupunturista, né, porque às vezes a gente fala muito sobre agulha, e eu já ouvi algumas pessoas, ou fisioterapeutas, ou tratamentos, onde uma coisa é existe a diferença de você fazer a acupuntura e de você colocar simplesmente agulhas, por exemplo, para aliviar um ponto que está rígido, né? Qual é essa diferença entre a acupuntura e, às vezes, a colocação que alguns profissionais de fisioterapia ou outros acabam usando, falar, eu estou com um ponto aqui, está me incomodando, e aí usa a agulha. Tem diferença? Tem muita diferença, na verdade. A acupuntura é um conceito, né, uma técnica, é um raciocínio baseado na medicina tradicional chinesa, que envolve uma série de aspectos, desde aspectos emocionais, aspectos que a gente diz de fenômenos da natureza, aspectos individuais. Então, é uma análise global e profunda, né, para fazer um tratamento. Então, para fazer um tratamento com acupuntura é algo bem complexo, que exige do profissional uma formação de pelo menos 2 anos e meio, numa pós-graduação reconhecida pelo MEC, e isso é um modelo da acupuntura. Hoje a gente tem, muito difundido na França, uma técnica que se chama dry needling, que é uma técnica baseada em agulhas, que é exatamente isso que você mencionou. É feito o agulhamento do ponto, e dentro da técnica do dry needling, você faz a manipulação da agulha no ponto para fazer a liberação da tensão, liberação do fluxo sanguíneo, etc.
O dry needling, hoje, tem muita comprovação científica. A gente falou no outro bloco sobre a ventosa, que eu falei que não tem nada de comprovação científica. O dry needling, sim, tem muita comprovação científica a respeito dessa melhora que você falou. Então, assim, são coisas extremamente diferentes, mas o dry needling tem uma boa resposta para retirada de pontos de tensão, o que os pacientes, os atletas falam do nó, né, do nódulo de tensão. Então isso tem muito resultado, sim. E tem também essa coisa do equilíbrio, né, da acupuntura, né, de energização, de equilíbrio de pontos que são bem determinados ali no corpo. Então são coisas muito diferentes, mas que ambas podem ajudar, então, também nesse processo de recuperação, né? Sim, sim. Dentro da acupuntura, a gente também faz a utilização de pontos locais. Além disso, a gente vai utilizar o reequilíbrio energético que você mencionou, e existem uma série de pontos distribuídos ao longo do corpo, principalmente na perna e na mão, que a gente tem um efeito excelente para melhora de dor, para melhora de tensão muscular. Então a gente consegue fazer dentro da acupuntura algo mais global, né? Mas que não é tão ágil quanto um dry needling, de chegar e ponturar um ponto específico e resolver aquele problema. Alexandre, a gente estava falando das ventosas antes, e inclusive do vídeo que a gente comentou no início do programa. O que impressiona também é aquele hematoma que fica depois, né? E eu acho que muita gente se pergunta se aquilo demora para sair e também se a ventosa dói. Dói? Bruna, isso vai depender da percepção de cada um, né? Se a gente fizer uma analogia bem simples, é como se você fizesse um grande beliscão na sua pele. Então, o mesmo hematoma que vai surgir de uma beliscada que você toma, é o tempo que vai demorar para diminuir aquele hematoma. Mas o que chama atenção é que isso tem sido muito utilizado como, entre aspas, uma propaganda para gerar engajamento em rede social, né? Porque a imagem realmente impressiona, né? Então é muito bonito ver aquilo lá, e aí eu já vi alguns vídeos onde a pessoa simplesmente levanta, vai fazendo a contração muscular, e as ventosas vão pipocando e vão saindo do corpo. E vão surgindo marcas e produtos que você entra lá na internet, no Mercado Livre, compra um monte e acaba quase se auto-aplicando, né? E além de tudo fica interessante, né, Bruno? É sempre legal falar, porque a pessoa que aí treina, muitas, né, adoram. O que não treina pouco, não importa. Aí fica com aquela marca, né? Aí fala, que é isso? E aí a pessoa, né, faz um drama em cima. Então isso também para muitas pessoas é atrativo, né? Camila, eu acho que assim, por exemplo, você falou que gosta de fazer ventosa, sente bem. Mas eu prefiro agulha, se é para falar a verdade. Agora você já me explicou tudo 100%. Eu falei, tá vendo? Então por isso que eu prefiro agulha, faz mais sentido, inclusive. Mas eu acho que as pessoas, os ouvintes, têm que ficar muito atento com o profissional que está fazendo a ventosa. Porque existem uma série de relatos, eu mesmo já vi, lesões sérias de pele, né, após o uso de uma ventosa feita por um profissional, e vamos ser muito sinceros, né, isso que vocês estavam falando, eu, Alexandre, os profissionais, a gente é reconhecido pelo resultado que a gente oferece ao paciente. Então, assim, no caso de um atleta, às vezes a própria ansiedade do profissional em querer liberar mais rápido e mais eficiente esse atleta, ele vai sugar o vácuo da ventosa com mais força do que deveria, isso pode gerar uma lesão de pele gravíssima. A marca pode ser bonita para a rede social, ficar marcado, mas é algo que tem que tomar muito cuidado. A ventosa teve um boom, o boom dela mundial foi na Olimpíada do Rio, aqui em 2016, quando Michael Phelps apareceu todo marcado e em vários sites, revistas, jornais, televisões. A pergunta era o que ele fez, ninguém sabia explicar direito. Então, como vários booms a gente tem dentro de qualquer área, falando especificamente da ventosa, o boom se deu em 2016. E aí todo mundo quer fazer e mostrar, né? Mas eu acho que esse cuidado é primordial. Sem dúvida. E o que o Matheus falou de algumas lesões sérias, lesões teciduais, eu já vi fotos de lesões junto com queimaduras local. Então, assim, lesões bem graves. Então, o que o Matheus falou está corretíssimo. A técnica em si não é o problema.
O problema é como aplicar a técnica e quem vai aplicar a técnica. Como você vai utilizar a técnica para resolver o problema do seu paciente. E aí, no caso, então, só para deixar claro para o ouvinte, quem aplica é sempre um fisioterapeuta? Essa é uma pergunta delicada. Teoricamente, eu acho que deveria ser aquela pessoa que tem o conhecimento. O Matheus, eu acho que ele pode falar um pouquinho melhor. Para você ser acupunturista, eu não sei se necessariamente precisa ser um fisioterapeuta, pode ser um médico também, acho que ele pode aplicar. Agora, um leigo aqui não pode aplicar, isso é que é o problema, né? Eu acho que o fisioterapeuta pode aplicar. Em alguns cursos de fisioterapia da graduação, existem algumas disciplinas, algumas faculdades não têm essas disciplinas, então o próprio fisioterapeuta muitas vezes sai da faculdade sem um treinamento, sem uma formação para isso. O acupunturista não necessariamente precisa ser fisioterapeuta, pode ser médico e de outras áreas, então quem fez essa formação está liberado a aplicar, né? Eu acho que pensando no ouvinte, no atleta, no não atleta, é saber bem sobre o profissional, né? Se tem referências. Hoje, com a internet, a gente consegue buscar muita referência dos profissionais, né? Recuperação pós-treino é o assunto do Band News Informa. A gente está conversando com os fisioterapeutas Matheus Guedes e Alexandre Ferrari. Camila Hirsch, com você. Matheus, e o bom e velho shiatsu? Né? Eu falo porque assim, todo mundo passa por isso, a gente vê pessoas que treinam, que não treinam, atletas, ele também é uma ótima ferramenta quando você também, eu acho que tudo tem muito a ver com o profissional que está aplicando, essa coisa que a gente falou bastante aqui no programa hoje, sobre a confiança também, não só no profissional, a confiança no tratamento, né, a gente está falando a crença, né, por mais que seja um efeito placebo, que a gente sabe o quão é importante, mas o shiatsu, ele entra dentro de um processo que ajuda demais na recuperação, né? Camila, eu acho que o shiatsu é uma técnica também milenar e acaba unindo essas duas coisas. Então eu também particularmente gosto bastante do shiatsu, porque ele acaba unindo uma liberação miofascial manual, né, com um reequilíbrio energético através de pontos energéticos. Então o shiatsu, ele é muito comum, né, a gente encontra em vários locais, mas eu acho que da mesma forma a gente precisa encontrar um bom profissional que faz o shiatsu, porque por aí a gente vê também muitas pessoas que falam que faz shiatsu e a hora que a gente vai observar não é shiatsu. Deixa eu aproveitar que você falou isso então, o que define o shiatsu? O shiatsu basicamente é uma técnica manual de massagem oriental, em que é estimulado pontos energéticos para fazer a liberação e o reequilíbrio do corpo. Então, por isso que eu gosto bastante do shiatsu, porque ele faz esse papel de reequilíbrio energético, ao mesmo tempo ele faz um papel de liberação miofascial. Sem contar no relaxamento da mente, né? A gente fala tanto aqui da parte física, mas você ter aquele momento de relaxar a cabeça, né? De deixar os problemas para depois, isso também ajuda na recuperação, né? Demais. A gente sabe pelos estudos científicos e pela nossa observação, por exemplo, em atletas, que o desgaste mental muitas vezes é maior que o desgaste físico. E o shiatsu, como a acupuntura, tem esse papel e tem esse efeito de mexer com o equilíbrio do sistema, do mental, né, da pessoa. Como você se recupera de um treino? O Band News Informa trouxe 2 especialistas para te ajudar nisso. Os fisioterapeutas Matheus Guedes e Alexandre Ferrari. Camila Hirsch. Bom, eu tenho uma lista aqui de métodos hoje que a gente vê as pessoas falando, a gente já falou da acupuntura, da ventosa, das agulhas, choquinho, laser, fita de kinésio, eu quero falar sobre ela, porque eu acho que é uma coisa que também chama atenção normalmente. O choquinho, por exemplo, né? O que é o choquinho? Ele ajuda na parte muscular, ou de tecidos, ou num tendão, num ligamento? Como que tem muita gente que compra também esses aparelhos de choquinhos, né? E faz em casa mesmo? Realmente, né? Tem no mercado e a gente vê dezenas de técnicas de recuperação.
Eu falo muito, principalmente para meus alunos da pós-graduação, que vai muito da experiência do profissional e do estudo do profissional. Então, aquele profissional que acaba, às vezes, estudando, que nem se falou, uma kinesiotaping, ele vai ter a preferência por utilizar a kinesiotaping na reabilitação e na recuperação, que a gente chama de recovery. Especificamente da kinesiotaping, vai mais ou menos na mesma linha da ventosa. Quando a gente vai acessar a ciência, os estudos mostram que o kinesiotaping não tem um resultado eficiente. É muito mais o placebo. Você vai conversar com os profissionais que aplicam kinésio, que gostam de aplicar kinésio, eles reparam uma melhora significativa. Então a gente volta de novo no patamar da ventosoterapia. Mas essa fita de kinésio, que só explica para os ouvintes qual que é a função dela, né? Essas bandagens, porque ela é uma fita colorida, a gente vê muitas pessoas às vezes em volta do joelho, no ombro, né? Qual é a função dela e para que ela serve? Bom, primeiro, quem criou toda essa parte kinesiotaping foi Kenzo Kasi, um japonês, que criou esse método no Japão. A ideia era, não tem medicamento nenhum na fita, ela apenas é uma fita, uma banda elástica, não rígida, então ela não bloqueia, ela permite o movimento, e a ideia do kinésio dependendo do sentido que você cola a fita, você vai ou ativar mais aquele grupo muscular, ou você vai inibir, relaxando aquele grupo muscular. Não basta eu te dar na sua mão uma kinésio, e falar, põe no ombro para melhorar. Não é assim que funciona. A ideia toda do método de kinesiotaping é o sentido que você coloca a fita. Na época, quando foi criado o método, ele também pensava no tipo de cor. A cor influenciava no efeito. Mas hoje a gente sabe pela ciência que não. Quando a gente vê, muitos atletas colocam kinesiotaping porque é bonito e fica colorido e fica lindo. Mas em termos de efeito cientificamente comprovado, não tem. As correntes elétricas, existem muitas correntes elétricas, existem correntes elétricas novas hoje no mercado, que conseguem potencializar uma microcirculação melhor dentro do ventre muscular e das fáscias. Então, por exemplo, utilizar uma microcorrente, que é uma corrente específica de equipamentos de fisioterapia, essas não vendem na farmácia, a gente consegue acelerar esse processo de recuperação. E existem os equipamentos que é vendido na farmácia, que são correntes apenas analgésicas, que eu indico para muitos pacientes utilizar, mas em casos específicos e locais específicos. Eu acho que não está certo a pessoa ir na farmácia, comprar um equipamento e começar a usar porque está com uma dor no pescoço, nem sabe o que é. Essa pessoa precisa passar por um fisioterapeuta e poder agir de forma mais eficiente. Alexandre, você quer complementar? Quando a gente está falando sobre recovery e recuperação, o que a gente quer, na verdade, né? Acho que é interessante passar isso para os ouvintes. De novo, né? Você passou por um processo de treinamento, você criou metabólitos inflamatórios, você alterou a fisiologia da musculatura. Quando a gente fala de recuperação, a gente precisa melhorar de alguma maneira o fluxo sanguíneo no local para que esse fluxo sanguíneo retire esses metabólitos inflamatórios e a gente consiga ter os benefícios do treinamento. Tá? Então, o Matheus citou microcorrentes que trabalham ajustando circulação sanguínea e em outras modalidades de recovery, que se a gente pensar de uma maneira mais macro, você tem desde atividade aeróbia leve, onde você aumenta o metabolismo geral do seu organismo e promove uma recuperação, entre aspas, ativa, né, que a gente está fazendo. Você tem os banhos de imersão em água gelada. Então, quando a gente fala de recuperação, é importante para o ouvinte entender que o que a gente quer é melhorar o fluxo sanguíneo nas regiões específicas que a gente está abordando, para que esse músculo se recupere de uma maneira um pouquinho mais eficiente, um pouquinho mais rápida, para que ele consiga absorver a próxima carga de treinamento que vem pela frente. E Alexandre, por que a água gelada ajuda tanto na recuperação? A crioterapia, e a gente vamos falar especificamente do banho de imersão, né? Crioterapia, você tem várias técnicas, né? Você pode utilizar com imersão em água gelada, você pode utilizar uma varredura com uma bolsa de gelo, você pode utilizar um aparelho com nitrogênio em gás. Pós-treino, pós-atividade física, né? Você está com essa musculatura cansada, você produziu metabólitos inflamatórios,
você está com o seu corpo repleto de, vou usar a expressão toxina, não é isso exatamente, mas para o ouvinte entender. E como é que você faz para retirar essas, entre aspas, toxinas da maneira mais rápida possível? Se você entrar numa banheira de água gelada, né, no caso da crio que a gente está conversando aqui, você vai ter uma diminuição brusca de temperatura no seu corpo, você vai ter uma vasoconstrição, seus vasos sanguíneos vão contrair, você vai ter, eu vou usar a expressão choque térmico, até para o leigo entender, tá? Não é tão simples assim. Você tendo essa vasoconstrição no primeiro momento, você fica lá num banho de imersão de 3, 4, 5, até no máximo 8 minutos. Ao sair, você tem, primeiro, a ação anti-inflamatória do gelo, então se você teve algum quadro inflamatório intramuscular, a aplicação do gelo vai fazer com que esse processo inflamatório fique contido, ele não se expanda no organismo, e quando você sair da aplicação de gelo, você tem uma vasodilatação reflexa, funcionaria como uma bomba, aumentando o fluxo sanguíneo e ajudando a retirada desses metabólitos inflamatórios. Por isso que a gente fala muito que o gelo, né, ele está ali, normalmente as pessoas têm acesso, né, pode não ter a máquina, pode não ter uma banheira para imersão, mas o gelo normalmente a gente tem um acesso fácil. Isso sim, né, Matheus, tem comprovações, esses benefícios que ele traz. Camila, sim, tem bastante relato na ciência mostrando essa eficiência. Eu queria só complementar uma coisa importante, Camila, que eu tenho visto muito. Tem muitos estudos mostrando que não é bom todo treino, eu tenho dor no meu joelho, então eu treino e faço gelo. Seja banheiro ou seja um saco de gelo na articulação. Eu acho que a gente tem que entender qual é a fase, e isso o fisioterapeuta, principalmente o esportivo, tem muito esse conhecimento de saber qual é o momento de fazer uma imersão no gelo, né? É um pré-jogo, são 2 dias antes do jogo, e não ser aquela coisa contínua, porque tem muitos estudos mostrando que quando você faz uma banheira, por exemplo, de imersão, você perde a adaptação ao treino. Então, aquele ganho que você tinha naquele treino, você perdeu. Então, não é algo para ser feito todas as vezes. Eu tô cansado, vou para a banheira de gelo. Não é essa a ideia. Então, tem que ter uma prescrição, uma indicação muito precisa. Muito bem. Quero agradecer demais a participação dos fisioterapeutas Alexandre Ferrari e Matheus Guedes aqui no Band News Informa. Explicaram tudo sobre as principais técnicas de recuperação pós-treino. Alexandre, obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Bruna. Camila, obrigado pelo convite. Obrigado, Bruna. Matheus, foi um prazer participar com você aí. Um grande abraço aos seus ouvintes. Todo meu, cara. Obrigada, Matheus. Até uma próxima. É sempre um prazer. O Band News Informa vai chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre técnicas de recuperação pós-treino. Esse assunto surgiu, na verdade, da gravação de um vídeo de um boxeador fazendo ventosas quentes. A imagem bem impressionante porque mostra aqueles hematomas no corpo e realmente impressiona. A gente passou por outros métodos também que funcionam para recuperação muscular e faltou um que talvez seja um dos mais importantes, né, Camila? Que é a gente garantir uma qualidade de sono. Como isso é importante, né, na nossa recuperação? Bruna, o sono, ele é fundamental para tudo. Se o sono não existe, se não existir um sono de qualidade, tudo que você faz na sua vida, desde pensamentos, conexões nervosas, até essas adaptações físicas, né, ela não acontece. Porque quando a gente se regenera, quando elas são fixadas na nossa memória, quando elas são fixadas na nossa musculatura. Então, o sono, ele é um reparador inegável e o mais importante de todos. Então, assim, você aprender a ter uma priorização de cuidar do seu sono, de você ter horas de qualidade de sono, assim, é fundamental. Se a pessoa quer emagrecer, se a pessoa quer render, se a pessoa tem um desequilíbrio hormonal, né? Então quer regularizar isso tudo. Então tudo que a gente, até quando a gente estuda, a gente sabe
que naquele momento que você aprendeu, teve um momento de aprendizado durante o dia, pode ser um estudante, pode ser uma criança, ou pode ser um adulto que esteja ali absorvendo informação, na hora do nosso sono que aquilo é absorvido dentro da gente e é sintetizado. Então, assim, ou você tem um sono de qualidade, ou a maior parte de tudo que você faz vai por água abaixo, ele fica perdido mesmo. Então, assim, a gente cuidar do nosso sono é fundamental, Bruna. Camila, quem quiser treinar com você, como é que faz? É só me procurar no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana para você, Bruna. Boa semana a todos os ouvintes, com muitas horas de sono. E você, ouvinte, pode mandar mensagem pra gente no e-mail informa@band.com.br. As outras edições do Band News Informa estão no site da Band News FM, tem uma playlist no YouTube e também o nosso perfil Band News Informa no Spotify. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.